dia, pessoas maravilhindas, bom dia. Quanto tempo, saudades de você. Ei, Graça, ei, todas vocês de A a Z, né? Isso significa que seu nome começa com alguma letra do alfabeto. Às vezes, porventura, eu posso esquecer aqui, né, gente? Eu vim gravar hoje, sexta-feira, segunda-feira, dia 7 de novembro. Nós estamos, né, em contagem regressiva. Daqui a pouco é Natal, daqui a pouco é 2023. Como está você? Eu espero que você esteja bem, eu espero que o seu coraçãozinho esteja bem, eu espero que realmente a graça do Senhor esteja na sua vida. Graça para você que me perguntou do meu Instagram, eu acho que é Helena Moraes, se não foi Helena Moraes, é Helena Maria, é um desses dois Instagram. Então eu tava gravando na outra plataforma, eu tava até sendo assim meio assídua, né? Por conta da política e também eu sempre gostava de deixar uma reflexão, né? E eu fiquei sem gravar aqui e aconteceu algumas coisas ruins que eu vou compartilhar com você, mas não é pra você ficar triste não, né? A gente costuma ver telejornal, né, gente? E a gente vê tantas coisas ruins e hoje eu sei o que quer dizer isso. Isso acontece na casa do outro. Isso acontece com o outro. Isso não acontece com a gente, né? E, gente, eu tô sem aliança porque feriu meu dedo aqui, tá? Aí tá com um machucadinho, eu tô sem aliança por conta disso. Tô firme e forte no casamento, na graça do Senhor. Mas veja bem, o irmão do meu marido foi assassinado brutalmente, cruelmente, covardemente, né? Na noite de sexta-feira, agora passada, sabe? Foi um episódio muito triste, porque eu vejo muito telejornal. Eu não me dou com novelas, então, e se você vê novelas, eu não tô aqui para criticar você não, viu? Um dia eu já fui muito noveleira. Depois que eu fui tendo mais conhecimento com a palavra, eu tive entendimento. Eu não tô aqui para criticar se você vê novela não, né? Isso não, né? Eu acredito que o tempo certo e a maturidade chega para todos nós e de repente os nossos valores mudam, né? Então os meus valores hoje é outro. Mas a falar a respeito do meu cunhado, Daniel chegou para almoçar meio-dia de sexta-feira e ele recebeu um telefonema de que o irmão dele estava caído na porta da sala da casa, né? E que precisava de alguém lá, alguém da família, para estar lá, porque a polícia já estava lá, mas não poderia fazer nada enquanto não chegasse alguém da família. Então ele ficou lá. Acredita-se que ele foi morto na quinta-feira à noite ou de madrugada, né? Ele foi assassinado. Então, ele morava sozinho, né? Era um homem solteiro, tinha acabado de fazer 60 anos, gente. E pra você que acha assim, ó, é um senhor de 60 anos, não, ele tava até bem, sabe? Tava até bem, era um rapaz solteiro, nunca se casou e nada. Então, aconteceu isso com ele. Nesse dia ele tinha recebido o pagamento, né, porque ele era aposentado. Então ele recebeu o pagamento, estava com algumas compras no braço, né, e quem fez isso deve ser alguém do convívio dele, né? Porque sabia o dia do pagamento, sabia que ele era chegado numas birita, né? Sabe que é birita? Cachaça, né? Numas bebidas, e deve ser essas pessoas, né? Então, meu marido se arrumou, eu falei assim, eu não vou ver essa cena, não. Então, a minha filha, a nossa filha, foi com ele, mais o meu genro foi com ele até a casa do irmão dele, que fica num lugar bem longe aqui do meu bairro, mas bem longe mesmo, gente, na saída da cidade, né, onde ele mora. Chegando lá, a minha filha me mandou uma foto onde ele estava caído de bruço na porta da sala, né? Então a gente entende assim, como a casa dele era tipo uma ladeira assim, e a casa ficava bem no fundo, a gente pensou, talvez ele tropeçou,
bateu a cabeça e caiu, porque ele estava de bruços, né? Deixa eu dar uma olhada na panela. Então, aí demorou, gente. A hora que a polícia ficou lá esperando perito. Aqui na minha cidade não tem perito, então tem que levar para outra cidade. Mas quando o perito chegou e desvirou o corpo, eu esqueci de falar, o Matheus também foi, né, para acompanhar o pai. Então, e meu genro e minha filha, quando virou ele, gente, aqui assim nele, porque eles me mostraram uma foto, havia muito sangue, muito sangue. O crânio dele, essa parte aqui afundou todinho, sabe? E um corte enorme na testa. E o policial disse na hora lá que foi um homicídio. Sabe, eles bateram nele, agrediram ele dessa forma. Eu acredito que foi por trás, que ele estava com uma lesão no pescoço. Eu acho que à medida que ele ia abrir a porta, eles pegaram ele, fizeram isso e conseguiram levar todo o dinheiro que ele havia recebido e cartões, né? Cartão de banco, mas a compra que havia estava no braço dele. Como ele caiu de bruço, não teve como eles pegar, não. Ele tinha compro calça jeans nova, roupas, né? E alguns mantimentos. Aqui a gente fala mantimentos. Alguma coisa pro dia a dia dele, né? Arroz, óleo, bolacha, essas coisas assim. Então, e eles ainda abriram a blusa dele, colocaram uma pedra enorme e fecharam o zíper. O interesse não era o de comer que estava lá, porque dentro dessas sacolas também havia alguns litrões. Eu tive que perguntar para minhas meninas o que é litrão. Diz que é negócio de cerveja. Vocês veem tanto que eu sou por fora dessas coisas, que aqui na minha casa não entra esse tipo de coisa. Então diz que tinha tinha litrões lá, tinha uns 3 litrões e tinha também uma garrafa de pinga, de cachaça, né? Então, assim, muito sangue, porque eles me mandaram uma foto, muito sangue. Aí ele teve que ir para outra cidade, né, para fazer que negócio lá que abre a pessoa toda para saber a causa mortes? Para fazer perícia, né? Sei não, para fazer. Levou ele lá pro IML para fazer no seu. Não entendo disso não. E o corpo chegou ontem às 1h e foi enterrar às 5 e tanto da noite. Eu ainda pensei assim com meu marido, isso vai estar cheirando mal, porque já tem tanto tempo. Ele morreu na quinta pra sexta. A sexta ele ficou o dia inteiro deitado no lugar que morreu, porque não tinha perito na cidade. Pra enterrá-lo ontem, né? 5 horas da tarde, mas não sei o que eles passou nele lá, não sei o que eles passam no corpo, não tava fedendo nada não, né? Eu cheguei perto pra ver, eles maquiaram ele, tentaram fazer uma coisa lá, mas aqui assim, dava pra ver que, sabe? E perto do corpo dele foi achado pedras de calçamento, sabe? Essas pedras de calçamento, toda ensanguentada, ele tentou se defender porque ele tava com, meu marido fala que ele tava com os punhos assim, e a mão dele assim, tava tudo muito machucada. Por que eu tô falando isso? Ai, coitada, Helena, meu sentimento. Não é isso não, gente, sabe? Quando a gente vê, eu vejo muita investigação Discovery, eu vejo da Atena, eu vejo a Cidade Alerta, a gente vê tanta morte terrível, né? Quanta mãe que vai para reconhecer o filho, porque eles chamaram o meu esposo para ir lá, na hora que foi desvirá-lo, né? Então, para o meu esposo foi muito triste, sabe? Porque ele deve ter lembrado, né, do tempo que eles eram criança, porque a gente já tem 33 anos de casado, tem muitos anos, né, mas o tempo que eles conviveram junto, sabe, tava um clima muito ruim. Mas antes disso, gente, eu tava sonhando muito com morte, sabe, com coisas, com muita cobra, muita coisa suja, sabe? E eu sempre orava para todo mundo, e eu sempre orava pro Isaías, ele chama Isaías, chamava Isaías, chama ainda Isaías. O nome dele era Isaías. Mas, presta atenção, sabe, os dias são muito maus. Sabe? Os dias são muito maus, né? Olha para você ver, a gente vê uma pessoa que foi morta tão brutalmente,
talvez até com um colega que sabia que aquele dia era dia de pagamento, porque eu falo pro Daniel, eu falei assim, olha, a gente não pode descartar nada, isso deve ser a própria pessoa que conhecia, que bebia com ele, né? E agora há pouco eu tava mexendo, eu acabei de gravar um vídeo, coloquei no Instagram e coloquei no TikTok, que eu gravo lá também. Mas eu falo a mesma coisa que eu falo aqui, a respeito da palavra de Deus, né? Aí eu vi o pastor André Valadão dando a notícia daquele menino de Pádua, Guilherme de Pádua, que teve um ataque fulminante ontem e morreu, né? Ele morreu, isso é verídico, porque aquela plataforma tem muita gente fake news, muitas mentiras, né? Então, se você não sabe lidar muito com mentira, com a realidade, com a mentira, você muitas vezes cai na onda. Mas eu ouvi o pastor Márcio Valadão contando, e ele tem uma forma de dar a notícia, assim, de um jeito que parece que tá rindo da notícia. Não, gente, ele é assim. Conheço ele há muitos anos, o jeitinho dele é daquele jeito, sabe? E eu até escrevi numa postagem de uma lá que estava criticando muito, mas olha, por que ele não poderia dar a notícia assim? O morrer para nós é lucro. Todos nós sabemos o crime bárbaro que aconteceu envolvendo esse rapaz, Guilherme de Pádua, que morreu só com 53 anos, e tem muita gente vibrando, gente, muita gente achando maravilhoso, sabe? E essas pessoas esquecem que esse menino tem pai, tem mãe, tem parente, tem filhos, né? Esquece. O assassino pro familiar, o bandido pro familiar, continua sendo aquele filho amado, continua sendo aquela pessoa querida, porque o familiar não olha ninguém como bandido, né? E eu vou ser assim meia grossa aqui agora, né? Nós acabamos de ver um país inteiro, né? A metade de um país, mais da metade de um país, elegendo uma pessoa de ficha suja. Nós não temos o direito de ficar questionando a respeito do outro, porque o outro fez assim. O menino aceitou Jesus, confessou Jesus como Salvador, Jesus o recebeu e ele morreu ontem, ele tá salvo. Independente de quantas, sabe? Tem uma série na Netflix que eu vi ela toda, sabe? Te confesso que eu não gosto, eu já falei muitas coisas aqui que eu não gosto. Gosto de ver, eu não gosto de ver série, que eu acho que me tira o tempo. O tempo que eu tenho com a palavra, vou ficar perdendo vendo série, né? Jeffrey Dahmer, né? Se eu fosse você, passa na Netflix, se eu fosse você, eu via essa série. Eu vi ela todinha. Acho que ela é 10 capítulos. 8 capítulos? 8 capítulos ou 10 capítulos, sabe? O Canibal Americano. Eu não sei se é verdade ou não, sabe? Mas é um filme surpreendente. Ele matou 8 pessoas, ele comeu muitas delas, sabe? E ele fez coisas horríveis. Mas você precisa de ver o final do coisa. Eu vou falar pra você de novo. No início, quando me recomendaram, eu tô assim, Deus, eu não vou ver isso não, que é um nojento, sabe? Porque ele se masturba em cima dos defuntos, sabe? É uma coisa muito estranha, muito nojenta. Aliás, eu não gosto de filme assim, eu não gosto de filme que... Eu gosto de filme que fica parecendo muito essas coisas sexual, porque não agrada os meus olhos, eu acredito que não agrada nem os olhos do Senhor. Mas veja bem, é um filme surpreendente, é um fato real, e depois no final você vai ver que final surpreendente. A minha vontade era contar pra você, né? Mas não pode, vai lá ver a série. A série da Netflix, é na Netflix que passa, Jeffrey Dahmer. Mas veja bem, gente, nós estamos numa sociedade que os seus valores são pervertidos, sabe? Tem 40 anos que eu ouço dizer que Jesus está voltando. E eu já passei nessa minha vida cristã por muitas coisas, muitos escândalos, muitos falsos testemunhos. Igual a gente estava vendo, gente, a gente estava abrindo torneira e estava saindo profecia. Porque de repente toda pessoa que
que tinha um telefone, abria uma live e começava a falar um monte de coisa falando em nome de Deus, sabe? E Deus é santo. Mas eu vejo muitas pessoas desesperadas por conta que o país tomou um rumo, né? Que 50 milhões não aceitam, né? Eu sou do lado da moral, dos bons costumes e da fé no Senhor, entendeu? Proclamar a fé no Senhor. E eu vejo muitas pessoas abrindo a boca de sacola para dizer aonde está o Deus, aonde está aquela profecia. Deixa eu te falar uma coisa, olha, o meu Deus, o Deus dos cristãos, está com as mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Você acredita mesmo? Você, aí, talvez você votou no partido que ganhou. Você acredita mesmo que a bandalheira vai rolar solta no meio das nossas crianças, que leis que afrontam o Senhor serão aprovadas sem que a mão de Deus interfira em favor da família, se a família nasceu no coração de Deus, gente? Não. Se você pensa isso, você não acredita verdadeiramente na palavra, sabe? Você não acredita mesmo na redenção. Quando o Senhor ouviu que o seu povo estava sofrendo e gemendo no Egito, escravo de Faraó, sabe? E estava penando, né? Antes houve uma lei para que se matassem todos os meninos que nascessem, porque o povo hebreu estava se multiplicando demais e o que nascia era homens. E homens na Bíblia tem um valor muito grande, varão, entendeu? Então, mandaram exterminar, foi aonde que a mãe de Moisés escondeu ele por um tempo, depois colocou no cesto, depois a filha do faraó achou, criou ele, entregou ele para a mãe verdadeira para cuidar ele até ele desmamar, depois buscou ele de volta, depois ele foi lá, matou um que estava castigando os irmãos dele, né, e ele fugiu, né, depois o Senhor teve um encontro com ele, e falou com ele para ele ir lá libertar o povo dele, chegar perto de Faraó e dizer para Faraó, Faraó, assim diz o Senhor, manda sair o meu povo para que me preste culto no deserto. Faraó não aceitou. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Aí você olha a situação política do nosso país. Você não acredita que tem mão de Deus nisso tudo que está acontecendo, não? Você não acredita que a boa mão do Senhor está sobre isso, não? É claro que tá, gente. É claro que tá. Nós podemos ver a igreja do Senhor Jesus e a igreja anátema. Entendeu? Para mim foi descoberto os cristãos verdadeiros que lavaram suas vestes no sangue de Jesus e os anátemas. Os da profecias, os que fizeram festa com o iníquo, entendeu? Não terão escapatória. Você está profetizando, Helena? Não, é segundo a palavra de Deus. Não terão escapatória. Mas você que está debaixo da cobertura do sangue de Jesus, suas crianças não vão ser molestadas. As suas crianças não serão ensinadas. Porque o Senhor está atento à oração, ao clamor que está sendo levantado sobre esse país. Eu costumo dizer, nós nascemos em uma nação maravilhosa. Fomos colocados nessa nação. Dessa nação virá o avivamento que vai alcançar todo mundo. E depois a igreja será retirada. O Senhor não vai deixar que falte alimento na sua casa, na sua mesa. O Senhor vai preservar as nossas roupas, os nossos calçados, assim como Ele fez com o povo do Egito. Sabe? Era preciso que esse povo entendesse que só o Senhor é Deus. A promessa do Senhor para essa nação não é nula. Sabe? Mas às vezes nós achamos que nós somos melhor que Paulo.
melhor que Pedro, melhor que... Gente, nos últimos tempos, olha, eu sou de uma época que naquela época se tinha avó, assim como os meus filhos me têm, né? Se tinha avó. A minha avó era filha de Maria. A minha avó, quando meu avô morreu, a minha avó usou luto preto, sabe? As roupas dela era tudo preto, era costume da época, né? Preto muitos anos. Depois que a minha mãe foi tirando aos pouquinhos o luto dela, mas mesmo assim, em todo o vestidinho dela tinha uma lapelinha preta, sabe? Um pedacinho de fita preta, constando que era uma viúva. A minha avó, sabe, era uma mulher hiper mega religiosa. A minha avó era filha de Maria. Se você tá aí do outro lado, se você é católico, você vai entender o que eu tô dizendo. A minha avó tinha um temor enorme. Minha avó tinha um temor enorme por Deus. Era chamada filha de Maria. Gente, olha o que estava acontecendo nos últimos tempos. Um monte de senhora, sabe? Eles falam, muitas pessoas falam que nós cristãos desonramos Maria. Muito pelo contrário, você não conhece a nossa história. Pega um ponto, a Maria para nós, sabe? É sinal de uma mulher que, sabe, santa em todos os momentos. E essas velharadas que se diz filha de Maria, tava tudo na rede tirando a roupa. Não aparece nenhuma pra mim mais, gente, porque eu bloqueei todas, sabe? Porque eu não acredito que os meus olhos foram pintados por Deus pra me ficar colocando a minha visão em cima de tanta marmutiça, sabe? Então, antigamente era orgulho a mulher dizer eu sou filha de Maria. Porque você sabia que aquela doninha era uma doninha de respeito. Da boca daquela doninha não saía palavrão. Eu nunca vi tanto. O solo brasileiro explodiu de tantas palavras chulas, sabe? Não se respeita um dirigente da nação, seja ele da esquerda, seja ele da direita, porque mandam tomar em tudo quanto é lugar. Que país é esse, gente? Mas se a sua casa segue o Senhor como deve seguir, eu quero te dizer para você, praga nenhuma chegará na sua casa. Entendeu? Ninguém vai ter o poder de chegar perto de você e falar assim, ó, você não pode dizer que seu filho é filha. Você não pode dizer que sua filha é filho, porque nós não podemos indefinir sexo. Bando de anátemas, bando de malditos. Deus criou o homem e a mulher, sabe? E de repente tinha um monte de crente dando a mão a essa raça, sabe? Que faz chacota de Deus, que diz que Deus não existe, que é preciso criar o terceiro sexo. Eu vou te explicar uma coisa, no meu curto espaço de tempo. O terceiro sexo foi criado pela pessoa humana, porque a perversão do pecado tomou conta da raça humana. Entendeu? Se você pegar a sua Bíblia e lá em Gênesis ler a história de Noé, né? De Ló, você vai ver a situação que era Sodoma e Gomorra, igual nós vemos a plataforma do nosso país, sabe? Onde tá querendo impor. Eu não tenho problema nenhum. Você quer virar homem, virar lobisomem, virar gato carrapato, isso é um problema seu. Agora, querer enfiar isso goela abaixo minha e falar que eu tenho que educar meus netos para que eles sejam aquilo que o Senhor não prometeu que eles fossem, vai catar coquinho na subida do morro e desce, ó, arrastando, sabe? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, sede santo porque eu sou santo, entendeu? Então nós cristãos, eu quero que você saiba de uma coisa, tem muita diferença de cristão e crente, muita diferença. Crente nós vimos aí, ó, um monte de mulher desocupada. Eu quero falar
uma revelação para você, vai revelar pro cão. Porque as revelações que eu quero tá aqui dentro. E isso vocês me veem falando desde quando eu comecei a gravar. Entendeu? Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é bom e agradável. Eu sei por que foi que eu nasci. Eu sei que o Senhor me chamou para fazer parte de um exército forte. Eu sei que eu vou morar no céu. As pessoas estão tão alienadas que ela fala assim, ó, as igrejas evangélicas aceitam o ladrão, o assassino, a prostituta, o efeminado, mas não quer aceitar um presidente, né, do jeito... Gente, para com isso. Para com isso. A salvação é para todos. A salvação é para todos. Não acredita no que esse povo está dizendo. Nós somos um povo pacífico. Nós cristãos somos um povo pacífico. Nós não somos um povo dado a palavrões, a jogar maldições nas pessoas. Nós somos uma nação que ora, sabe? Nós somos uma nação que teme ao Senhor Jesus. Eu tô olhando para ali porque na câmera dá para ver por que o abençoado tá latindo. Então, não perca os seus princípios. Lembre-se que você foi escolhida pela mão poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele ama você de uma maneira assim maravilhosa. Tô achando que o vento tá